Boa tarde, Golden Setters. Boa tarde, galera. Fãs de vôlei, Kaká Bizoc. Que semana boa da Liga das Nações, hein? Ontem, então, domingão, China perdeu para a Tailândia, Estados Unidos perderam para o Japão. Era tudo que a gente queria. Boa noite. Boa noite não, Kaká. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa, a galera toda que está nos assistindo. Uma semana cheia, né, Vanessa, para a gente poder fazer previsões, tirar da cabeça dos técnicos uma possibilidade aí de adivinhar o que eles estão pensando para a sequência e também discutir algumas coisas que a gente viu na seleção feminina, né? Muita coisa. Vamos embora. Muita coisa e também vimos um pouquinho na seleção masculina, porque teve amistoso contra o Japão lá em Brasília, amistoso preparatório para essa Liga das Nações, que começa quarta-feira para a seleção masculina. A seleção do Renan Dalzotto vai jogar no Nilson Nelson. Vamos começar falando por eles, Kaká. Inclusive, ontem teve uma homenagem muito legal que a CBV fez para a geração de Barcelona. Kaká fez parte daquela geração Kaká. Estamos ficando velho, 30 anos daquela conquista. É verdade, né? Mas é sempre bacana. A CBB ela tem essas iniciativas já há algum tempo e eu acho que trazem para a memória do público, assim, refresca um pouquinho. A história é importante porque nada começa com o nosso umbigo, né? O mundo não começou a hora que a gente nasceu. Então, lembrar esses feitos, esses fatos, é muito importante, porque muitos desses jogadores que hoje jogam, né? Pegaram ainda o rescaldo desses atletas em quadra e também usufruíram, isso que eu acho que é mais importante, né, Vanessa, do que eles fizeram, porque o que eles fizeram para solidificar a popularidade do voleibol no Brasil foi algo que essa geração bebeu, né? Se nós temos uma estrutura toda, foi porque o voleibol brasileiro passou a se tornar vencedor, coisa que não era até então. Um dia, Kaká, quando a gente estiver com voleibol assim de férias, acho que depois do fim da Liga das Nações, entre o fim da Liga das Nações e o início do Campeonato Mundial, a gente poderia trazer aqui umas historinhas de bastidores, já que você viveu bastante essa geração de Barcelona, a primeira geração de ouro do Brasil. Foi uma febre naquela época, os meninos eram os Golden Boys, ficaram super famosos fora do ambiente vôlei, lembra da revistinha Capricho? Eles saíam naquela sessão de colírios, tinha um monte de fã-clube, o Giovanni recebia sei lá quantas mil cartas por semana, tinha álbum de figurinhas deles, foi assim um boom gigantesco, como a gente não vê hoje, né? Hoje é bem menor aí a popularização do voleibol, infelizmente, popularidade. Mas, Kaká Bizal, o que você achou da seleção masculina nesses dois amistosos? No primeiro, o Brasil perdeu de 3-0 para o Japão e no segundo venceu 3-2. Então, o que a gente tem que considerar, Vanessa, esses amistosos eles são muito importantes para que o time jogue, né? Porque ele vem de um ritmo de treinamento e esse ritmo de treinamento, no começo da preparação, é muito pesado. Então, eu não vejo o resultado em si como algo que a gente tenha que se preocupar, que a gente tenha que falar assim, poxa, mas o Japão não é uma seleção tão forte, é uma seleção mais baixa, como é que o Brasil perde um e tem dificuldade no outro, né? Então, eu vejo como uma oportunidade de começar a jogar depois dessa sessão só de treinamento. E eu gosto muito de fazer, quando o Brasil faz, esses amistosos contra equipes asiáticas, porque são as que dão mais volume de jogo. Então, se o teu objetivo não é o resultado, é ganhar essa condição de jogo, contra os asiáticos é a melhor coisa que pode acontecer, porque a bola não cai, você tem que ter velocidade, você tem que equilibrar o jogo na defesa. E eu acho que foi altamente positivo, principalmente pelo segundo jogo, né? Porque se a gente falar assim, poxa, o primeiro o Japão veio atropelando e no segundo o Brasil conseguiu fazer 3-2. Ótimo, teve uma evolução, o time parece que está ganhando também uma cara para estrear, e é isso que é mais importante. Para mim, os objetivos dos amistosos são esses, e não o resultado em si. O Roberto falou assim: saudades daquela geração, esta atual precisa ainda mostrar a que veio. Fazer jogo duro com o Japão fica difícil. Curioso, você estava explicando porque é bom um amistoso contra o Japão, Kaká. Eu lembrei do feminino. O feminino, antes da estreia da Liga das Nações lá nos Estados Unidos, já o Zé Roberto também, o time do Zé Roberto fez dois
amistosos contra o Japão e perdeu os dois. Agora a gente entende por que perdeu os dois. Mas o Brasil estreia, então, agora nesta quarta-feira contra a Austrália. Em o jogo, eu vou confirmar aqui, acho que é 10 da noite. Já vou confirmar o horário. Mas, Kaká, vamos falar um pouquinho sobre as principais seleções do naipe masculino, já que a Liga das Nações vai começar agora, começa amanhã. O Brasil só joga na quarta, mas a edição masculina começa amanhã. E aí, depois que o Kaká trouxer aqui um panorama do naipe masculino, a gente entra no feminino, que o pessoal não para de falar de Japão, de Estados Unidos, de Tailândia. Vamos falar do masculino, galera. Bora falar do masculino, Kaká. Vamos, o masculino começa essa semana e eu acho que muito mais equilibrado do que o feminino, né, na disputa pelas primeiras colocações. O Brasil entra, na minha opinião, como um dos favoritos, deve avançar à fase final, mas eu vejo um equilíbrio muito grande e algumas seleções, Vanessa, mantendo a base dos Jogos Olímpicos e podendo vir muito forte, né? É interessante, daqui a pouco a gente vai debater o feminino, né? Essas primeiras rodadas da Liga das Nações, elas às vezes enganam, né? Porque as equipes escolhem planejamentos para o ano, é ano de mundial muito próximo da Liga das Nações. As seleções, por causa do atropelo do calendário de clubes, as seleções diferem também na opção de manter um time mais forte, trazer um time mais fraco. Então, isso deixa o comentarista maluco, né? Porque você fala assim, putz, e agora? O outro está lá em último, não ganhou nenhum, vai chegar, não vai chegar, precisa ganhar os próximos jogos, como é que vai vir para a próxima? Poxa, esse só colocou os reservas, esse mesclou o tempo todo. Então, é muito difícil você fazer uma análise com base só nos resultados, né? É preciso você entender a cabeça da comissão técnica de como eles estão preparando esse grupo, né? Não são poucos os casos que a gente sabe de grandes campanhas na Liga das Nações e 2 meses depois, 1 mês depois, chega nos Jogos Olímpicos ou Campeonato Mundial e parece que sumiu aquele time, né? Então, o masculino, Vanessa, eu acho que a gente vai ter essa mesma questão, né? Muita coisa nova. Eu considerei, mais uma vez, para essa análise, 6 equipes, sendo o Brasil uma delas, que eu considero as equipes mais fortes, pelos resultados anteriores e pela possibilidade desse ano. Então, eu coloco nesse grupo do Brasil, como os times que eu acho que são mais capacitados para chegar a uma briga pelo título, a Argentina, medalha de bronze em Tóquio, a França, campeã olímpica, a Itália, a Polônia e os Estados Unidos. Sérvia, por exemplo, Kaká, você não coloca nesse bloco? A Sérvia é sempre uma incógnita, Vanessa. A Sérvia, de repente, ela chega com o campeonato jogando tudo que pode, né? E conquista o título. E aí, 1 mês depois, a Sérvia não consegue se classificar num torneio que seria barbada. Então, eu prefiro esperar a Sérvia. Vamos ver como é que a Sérvia vem, porque é sempre difícil você fazer uma previsão da Sérvia. Quem não cravava a Sérvia nos Jogos Olímpicos, né? E acabou se perdendo em dois torneios pré-olímpicos aí e acabou ficando de fora. Bom, vamos começar falando então dessa Argentina que vem embalada por uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, começando um novo ciclo com Facundo Conte e companhia querendo alçar voos maiores. E a primeira amostra e o primeiro momento deles, a primeira apresentação vai ser agora na Liga das Nações. Eu acho que a Argentina ela vem forte exatamente pelo bronze conquistado em Tóquio, isso a gente não pode desconsiderar, mas é uma seleção também que está envelhecendo. Perde um dos titulares dos Jogos Olímpicos, que é o Solé. O Facundo Conte, para mim, é o principal condutor desse time aí nessa retomada. O Bruno, o oposto, também é um nome de destaque. O De Checo continua como maestro da equipe. O Marcelo Mendes, que eu acho que é o principal responsável por esse time ter chegado onde chegou lá no Japão. O Loser, que é um central, apesar de baixo, talentoso, espetacular, né?
e se a gente duvidava que ele assumiria a condição de titular lá atrás, ele agora é titular absoluto e um dos melhores do mundo, né? Eu gosto muito de comparar o Loser com a Carolina. Para mim, são dois tipos muito parecidos, guardando as proporções entre masculino e feminino. Centrais baixos, né? Mas que a qualidade técnica e a leitura de jogo fazem com que eles se destaquem, né? Nos Jogos Olímpicos, o Loser, ele foi um dos principais bloqueadores daquela edição, né, de Tóquio. Exatamente. Então, eu vejo aí a Argentina guardando uma característica de jogo defensivo, continua sendo mais baixa do que a maioria das equipes, e confia nisso, né, Vanessa? Confia nessa qualidade de volume e na definição dos seus atacantes, na habilidade. É a escola argentina e eu acho que a gente pode ter ela novamente forte aí na Liga das Nações. E talvez seja também o início aí do último ciclo dessa grande geração, uma geração, como o Kaká falou, envelhecida. E a gente não vê tantos nomes jovens, né, aparecendo para repor já essa grande geração. Kaká, vamos para uma outra seleção. Não, só interessante, em cima dessa tua observação, os maiores favoritos, eles preferiram manter uma base mais experiente, né? Então, nós temos o time da Argentina, por exemplo, com 13 jogadores entre 25 anos e mais de 30, né? Acima de 25 anos. Então, é uma geração que pode chegar nos Jogos Olímpicos de Paris e dali a gente não sabe mais, né? É o mesmo número do Brasil. O Brasil está na mesma situação, vindo com uma geração experiente, com uma geração madura, que com isso pode conseguir o sucesso, mas que não por muito tempo, né? Mas, de qualquer forma, é bonito de vê-los jogar. Vamos desfrutar bastante dessa geração argentina, porque pode ser o último ciclo delas. Kaká, vamos falar de outra seleção que é uma incógnita, às vezes, como a Sérvia, mas também, mas diferentemente dos sérvios, traz bons resultados. Estados Unidos. A gente nunca sabe se vai chegar ao pódio ou se vai cair na primeira fase dos Jogos Olímpicos. Eu vejo esse ano como um dos mais difíceis para os Estados Unidos, Vanessa, porque tem uma reestruturação que nessa Liga das Nações, a gente não sabe se para o Mundial vai contar com esses jogadores, mas não vai contar com o Anderson, com o Sander, com o levantador reserva, que há décadas está lá, o Cauê Cachode, e o Holt, né, que é um dos melhores centrais do mundo. Então, eu acho que a perda desses 4 jogadores vai significar muito para o time dos Estados Unidos. Porque a gente tem, por exemplo, na posição de oposto, quem assume? O Ensign, que foi o oposto reserva dos Jogos Olímpicos, e na ponta, o Defalco ou o Jacek, né, que são os ponteiros que devem assumir essa titularidade e ter a responsabilidade do jogo, é muito difícil. E lembrar também que a gente não tem o Holt, que era o principal maestro ali, depois que o Lee abandonou, o Holt passou a ser o cara principal do meio, né? Tem o Eric Schoge, o líbero, que é espetacular, tem o Christensen, que apareceu na imagem, que vai ser o principal jogador do time, tem a expectativa dos brasileiros, né, de ver como que o Gassman vai se comportar tendo essa primeira chance na seleção americana, ele que jogou aqui no Funvic Natal. Tem o Smith, o outro central também, que deve ser titular, mas a gente, para mim, é uma grande incógnita, Vanessa. Eu não vejo esses jogadores que vão substituir os que ficaram de fora com a mesma capacidade de decisão, né? Então, como você falou no começo, novamente uma incógnita. Vem forte por toda a tradição, mas não sabemos como é que eles vão lidar com os principais adversários. Kaká, vamos... deixa eu ver, a gente está vindo aqui pela ordem alfabética. Vamos pular o Brasil, deixar o Brasil por último. Tem uma seleção aqui que eu coloquei, nem consultei Kaká Bizoc, mas coloquei porque é uma seleção que vai jogar contra o Brasil nessa semana, aqui em Brasília. Tá de técnico novo, o técnico que comandava aí a seleção australiana, o Mark Lebedew. E a Eslovênia, Kaká, ela sempre, sempre, sempre incomoda. Ela está há alguns anos aí, talvez há uns 3, 4 anos, buscando esse protagonismo. Na última Liga das Nações já conseguiu alcançar, né, as semifinais da Liga das Nações. Essa Eslovênia pode
nesse ciclo, dar um passinho maior e começar a brigar pelos títulos mundiais, não só os europeus? A Eslovênia, a gente jamais pode desconsiderar em qualquer torneio nesses últimos, acho que 6 anos, né, Vanessa? Porque é uma equipe muito forte, uma equipe que se tornou forte. Mas se tornou forte por quê? Porque tem um grupo limitadíssimo de jogadores espetaculares de uma geração que fez a Eslovênia forte. Tirando eles, não sobra nada. Nada. Então, eu vejo essa geração tendo chegado já no limite, pode, logicamente, mostrar, mas não tem muito lastro para continuar jogando, entendeu? Então, o que a Eslovênia tem é isso, nada mais. Vamos ver em que condições eles estão para continuar fazendo o papel que eles fizeram nos últimos anos, nas últimas competições, né? Então, essa é a minha expectativa, mas todos eles ali que comandam a Eslovênia são altamente técnicos, jogam nas principais equipes da Europa e tem um problema muito grande no levantador, né? No levantamento. O Kobelik não é um cara que passa essa segurança para o grupo, mas é um time que pode chegar, sem dúvida pode chegar. Não sei até quando, mas pode. Olha, o Roberto fala, a Eslovênia tem um novo ponteiro muito talentoso que joga no Verona, o Pedro, e a Eslovênia acabou de revelar um ponteiro fantástico que jogou na Itália com o Rafa. Brasil e Eslovênia é o segundo jogo da seleção masculina lá no Nilson Nelson. Esse jogo vai acontecer agora dia 9, 9 da noite. E sobre a Austrália, que é a estreia do Brasil, na quarta-feira é 9 da noite, eu tinha falado às 10, mas é às 9, tá? Os dois jogos, então, às 9 da noite, aí transmissão do Sport TV 2. Vamos trazer mais uma seleção aqui, que o Kaká apontou 5, 6 seleções como aquelas que vão brigar pelas primeiras posições da Liga das Nações. Kaká, no feminino, quando a gente fez na semana passada essa mesma análise para os nossos assinantes da voleiplay.com e membros do canal do YouTube, você separou as seleções em grupos, né? Grupo 1, chances de título, grupo 2, chances de quartas de final, e grupo 3 vai brigar ali por uma, 2 vagas que restarem nas quartas. Aqui, Eslovênia, você coloca em que pote? A Eslovênia está no meu segundo grupo. Argentina e USA. A Argentina está no primeiro. E os Estados Unidos também no primeiro? Estados Unidos no primeiro pela tradição. A gente nunca sabe o que vem daquele potinho quando abre a tampa. Agora tem uma seleção campeã olímpica, trocou de técnico, Kaká Bizoc, vai ser aí o maior desafio, certamente, na carreira do André Adriani, na condição de técnico. Ele que foi um cracaço de bola, um dos melhores jogadores que a Itália já revelou ao mundo, campeoníssimo naquela década de 90. Você, presidente da Federação Francesa, apostaria num técnico que ainda não tem grandes resultados nessa condição? Ou uma seleção que acabou de ganhar um título olímpico não merecia um técnico mais cascudo? Então, o Gianni ele tem uma simpatia muito grande dos jogadores, né? Em todos os clubes que ele passa, ele consegue fazer o trabalho acontecer por cativar os jogadores da forma como ele conduz. Esse time da França, Vanessa, talvez seja o mais forte de todos. Um time que foi campeão olímpico e não perdeu ninguém, a não ser o técnico, né? Entra como favorito, não tem como. A França é o time a ser batido e vai entrar com o comando do Gianni. Vale a gente lembrar que esse time da Eslovênia ele alcançou um nível com o Gianni no comando, né? O Gianni tem participação grande no que a Eslovênia conquistou até agora. O trabalho dele nos clubes talvez não seja o mesmo das seleções, mas ele consegue formar grupos bons, né? Com a Alemanha também foi a mesma coisa. O time fez grandes partidas, quase chegou em muitos campeonatos. Então, eu vejo o trabalho do Gianni como muito bom, sim. Se a gente for comparar, se você falasse assim, você gostaria de ter o Garbich ou o Gianni como técnico? Se eu fosse dirigente, eu escolheria o Gianni, né? Porque a chance dele fazer um grupo bom, eu acho que é maior do que o do Nikola Garbich. Ele tem esse grande desafio pela frente de assumir uma seleção campeã olímpica,
uma seleção que vai jogar a próxima Olimpíada em casa. O Kaká lembrou que ele foi técnico da Eslovênia, quando a Eslovênia começou a ascender para o voleibol mundial, e deixou a Alemanha. Vamos trazer aqui, Kaká, você considera então a França uma das favoritas ao título da Liga das Nações, é isso? Isso, exatamente. Mas é um time também que está envelhecido, Vanessa. Está envelhecido e envelhecendo. Naquele grupo ali acima de 25 anos, a França tem 17, né? Ou seja, uma renovação muito pequena entre os 25 inscritos, e esse time vai chegar talvez até Paris. E depois de Paris, pensa-se o que vai fazer, porque quando você convoca 17 jogadores acima de 25 anos, é porque você está pensando no curto prazo, né? Então, eu vejo esse time da França aí forte, porque é um timaço, tem jogadores espetaculares, e vem de um título olímpico. E ninguém defende um título olímpico à meia boca. Tá? Roberto falou que o Diani já conhece o HP e sabe lidar com ele, já é uma grande vantagem. Mas o Diani veio de um trabalho também complicado nessa temporada pelo Modena. O Modena que tinha um timaço e não conseguiu bons resultados lá no campeonato italiano. Kaká falou sobre um tiro curto. É o principal objetivo da França, né? Conquistar o bicampeonato dentro de casa. Agora vem aí uma seleção que também deve brigar ali pelas primeiras posições da Liga das Nações masculina, já vem mais renovada, vem trazendo novos nomes, e um menino que encanta todo mundo, Micheleto. Itália, Kaká Bisocchi. Apesar de ter perdido esse que está atrás dele lá, o Juan Torena, né, que sempre foi uma referência nesse time, eu acho que a Itália chega como principal força do vôlei mundial, Vanessa. Para mim, a Itália é a seleção que mais tem condições de evoluir. É um grupo jovem, um grupo que foi montado para crescer. A gente já viu um time forte nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Esse menino é um grande talento do vôlei mundial, né? Impressionante como ele assumiu uma condição de titular, de responsabilidade tática em tão pouco tempo. E por tudo que envolve o trabalho que vem sendo feito na Itália, e agora com o Di Giorgi, né, que é um cara também muito querido, né, tem um pensamento de gestão de grupo diferenciado, eu acho que é o ano da Itália, apesar de ter perdido o Juan Torena e apesar de não saber como vem os Zaitsev, né? Mas o grupo está muito forte, o grupo sabe das condições e sabe que se começar a ganhar agora, ainda tem muito tempo pela frente para continuar ganhando. Kaká, quando você falava aqui do Micheleto, me passou pela cabeça que ele está apenas um ano na seleção principal da Itália, porque foi justamente na Liga das Nações do último ano que a gente viu o surgimento do Micheleto, falava sobre como ele era bom, e aí o bom desempenho dele na Liga das Nações, né? A Itália colocou um time jovem em quadra naquela última edição, o fez chegar aos Jogos Olímpicos, depois Campeonato Europeu, aí ele virou um dos protagonistas dessa seleção italiana. Você acha que esse time tem condições de repetir os bons resultados da Itália do passado? Eu acho agora mais equilibrado o vôlei masculino do que era naquela época, né? Não que a Itália não tivesse todos os méritos merecidos, mas hoje a gente tem mais competidores. Hoje é mais difícil você jogar uma competição masculina internacional. Mas eu vejo, sim, a Itália com força, não sei se para repetir todos aqueles resultados. Vejo o Gianelli também com a oportunidade de estar no melhor momento da carreira dele, né, e fazer esse time rodar. O Lavia, que é outro ponta também que está em evolução, está crescendo e pode segurar aí uma posição que a Itália está há muito tempo buscando, né, que é um segundo ponteiro, um ponteiro passador que entregue, que ataque, que está difícil de achar. E também na posição do oposto, né, que está na hora também do Pinali, que é o oposto de 1,99 m, 25 anos, começar a jogar. Porque os outros que tiveram oportunidade ali já foram descartados, né? O Vettori, Nelly. Então, Ninguém vingou, né, Kaká? Ninguém vingou. Deixa eu ler a mensagem da Aline Carneiro. Rantorena deu a bênção, passou a camisa, o Micheleto, abraçou com louvor essa oportunidade. Craque de bola.
Segundo a Maiara, a Itália vem mostrando o que é uma boa renovação no masculino. A garotada fez ótimos jogos na liga passada. Eu lembro que o Kaká ficou muito impressionado com muitos jogadores ali daquela nova, a jovem geração italiana. Vitor, o Micheletto tem a responsabilidade de levar essa equipe da Itália à final dos Jogos Olímpicos. Olha o Vitor já colocando esse peso todo em cima do Micheletto. Vamos para a próxima seleção, Kaká Bizoc, Itália também no pote 1, ali na briga pelo título. Pote 1, exatamente. Outra seleção, uma seleção que também trocou de técnico, tem muita troca de técnico nesse início de ciclo de Paris. Polônia, saiu Vital Heinen. Essa Polônia pode chegar até onde, Kaká, na Liga das Nações? Vai depender muito desse sujeito aí, do cara que faz a função de oposto, que é o Kurek. Né? Precisamos ver como que eles vão se comportar. O Kurek, por causa do histórico dele, né? Ele já está chegando numa rodagem aí muito grande, vamos ver se ele ainda tem gás para mais uma temporada. E o Leão, que a gente sabe, né? Falta jogar um pouquinho mais na hora decisiva, né, seu Leão? A hora que a Polônia precisou de você nos últimos campeonatos, você não deu muito o que podia. Então, eu acho que está mais ou menos nas costas desses dois a Polônia poder chegar, viu, Vanessa? Você sabe, Kaká, que tem gente que defende aqui no Golden Set, no programa que a gente tem à noite com Celso Bastos, que o Leão, depois que naturalizou polonês, não foi o mesmo Leão dos tempos de Cuba. É estranho, né? Será, Kaká Bizoc? Mas você falou sobre troca de técnico, que você apostaria mais no Andrea Gianni do que no Nikola Grbich. E aqui a Polônia trouxe Nikola Grbich para comandar essa seleção, uma seleção que é pressionada, não tem tido bons resultados em Jogos Olímpicos, ganha Mundial, mas não ganha os Jogos Olímpicos, que é o grande sonho deles, né? Eles que não conquistam jogos desde a década de 70, e trouxeram um técnico que não teve bons resultados também na seleção sérvia. Foi uma boa escolha, Kaká? Então, o Gianni não é que... Lógico, não vou cometer essa hipocrisia, né? Essa heresia. Não vou falar que o Gianni é um mau técnico, é um ótimo técnico. Mas o Gianni, ele tem um trabalho... Grbich, só um minutinho. É o Grbich. O Grbich, desculpa, eu estou falando do Gianni, né? O Grbich, ele tem um trabalho muito de efeito rápido. Então, se bobear, a Polônia é campeã da Liga das Nações. Mas depois a gente não sabe mais o que vai ser da Polônia. Foi assim com quase todas as equipes que ele dirigiu, né? Ele chega arrebentando e depois o trabalho decai. Então, ele tem um grupo que é forte, não dá para a gente falar que a Polônia não é candidata ao título, né? Tem alguns jogadores que permaneceram, não convocou o Driska, o levantador titular da seleção da Polônia há muitos anos, não sei qual a razão do Driska não fazer parte da Liga das Nações. O Kubiak também ficou de fora, né? Que é um jogador também simbólico, referência há muitos anos. Então, ele vai ter nessas posições aí o principal desafio. Tem o Lomax, que já era o levantador reserva, que talvez assuma a titularidade, e ver o que o Lomax tem para oferecer, porque o Lomax nunca conseguiu fazer um campeonato jogando, né, como titular inteiro, assumindo essa responsabilidade. E também a expectativa de ver o que o Semeniuk, né, que é o outro ponteiro polonês que está em ascensão, vai conseguir fazer vestindo a camisa da seleção polonesa, porque até agora ele não mostrou. Vamos ver se ele faz o que ele faz, como o Bernardo está lembrando, né? Nos clubes, o que ele precisa fazer na seleção polonesa. Mas você imagina isso. Ele foi eleito, né, MVP da Champions League. Exato. Pelos Zaxa. Então você imagina uma seleção com Leão, com Kurek, com Semeniuk, né? Com centrais que sempre são altos e sempre são bons. O Bieniek continua, os Zatorski continua como líder. Não tem como esse time não jogar. Não tem como esse time a gente falar que não vai brigar pelo título, né? Então, vamos ver como é que o Grbich consegue organizar isso aí e fazer esse time chegar, né? Vamos só corrigir aqui uma informação, Kaká, que o Leão não vai disputar a Liga das Nações pela seleção da Polônia e corre o risco também de não jogar o Campeonato Mundial em casa. Segundo o site Web Volley,
ele vai passar por uma cirurgia. Ele se consultou com médicos na Suécia, Itália e na Polônia e foi entendido, então, a necessidade aí de intervenção cirúrgica no joelho, tá certo? Desculpa pela informação, joelho esquerdo. Então, uma informação sobre o Leão, não vai jogar a Liga das Nações. Uma perda importante, mas também uma chance do Semeniuk, desses jovens jogadores da Polônia, aparecerem mais, ganharem mais espaço, porque eu vi até um comentário aqui de um Golden Set falando que a Polônia parece os Estados Unidos no feminino, revela tanto bom jogador, né? Tanta gente aparece toda a temporada, então a gente vai ver aí novos valores da Polônia assumindo essa posição de ponteiro. Perfeito. Bom, acho que é isso, Cacá. Vamos fechar aqui a nossa análise das principais seleções masculinas da Liga das Nações com o Brasil. O que você pode falar da seleção brasileira? Antes da gente começar a falar do Brasil, eu só queria outro dado também interessante. A gente falou das seleções que estão envelhecidas, né? 21 jogadores da Polônia estão acima de 25 anos, dos convocados para a Liga das Nações. Então, é outra seleção que também ou chega agora ou vai precisar passar por um processo de renovação bravo. Vamos para o Brasil? Mas eu acho que ali não existe tanta preocupação assim, não, porque a gente vê esses times poloneses na Champions. É muito jogador bom. Vamos para o Brasil, então, Cacá Bizocchi. Dá para sonhar com esse bicampeonato da Liga das Nações? Tem que sonhar, Vanessa. A gente não pode. A gente é muito crítico em relação à seleção brasileira, mas a gente não pode esquecer que ela está sempre entre os melhores, né? Ficou em quarto na Olimpíada, perdeu a semi, perdeu o disputa. É verdade, mas chegou em quarto, chegou à frente da Polônia, chegou à frente dos Estados Unidos, chegou além, às vezes, do que alguns esperavam, né? Então, eu vejo a seleção brasileira, como há algumas décadas isso acontece, e no exterior também isso é referência, o Brasil brigar pelo título. O Brasil brigar pelas primeiras colocações. E mais ainda, porque a gente só perdeu 2 jogadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Os 2 ponteiros reservas. Então, a gente tem a base, a gente tem de onde tirar, a gente tem a experiência, a gente tem o respeito internacional, ninguém entra em quadra para jogar com o Brasil como vamos poupar fulano, vamos poupar porque é o Brasil. Não, o Brasil, ou você joga tudo que você pode, ou você não consegue enfrentar. Então, temos que respeitar e temos que nos orgulhar também desse time, né? É um time que está passando por dificuldade exatamente pelo fato do voleibol masculino ter se tornado tão equilibrado e também pelo fato de ser um time que mantém a mesma base há muito tempo. Então, chega uma hora que isso, além de ser uma vantagem, passa a ser uma desvantagem, porque os outros times começam a acumular informações e começam a saber jogar contra esses jogadores, né? Então, eu acho que o mais importante na seleção brasileira, nesse momento, é saber se reinventar, é saber fazer algo de diferente, é saber crescer onde não tem mostrado um bom desempenho. E aí eu vou falar 2 fundamentos: saque e bloqueio. Né? Eu sempre falo assim, que você precisa rodar, ter um side-out bom para não perder. Mas você precisa ter um complexo 2, que é o momento que você saca, né? Saque, bloqueio e defesa, bom para você poder ganhar. Então, o que a gente está vendo é que o Brasil tem perdido chances de vencer. Então, se aprimorar o saque, se tiver mais regularidade, se tiver um bloqueio com um pouquinho mais de estratégia nas principais partidas, eu acho que o Brasil cresce, né? E aí, você tem um grupo experimentado, um grupo que já vem há muito tempo junto, esse grupo se fortalece. Mas se você não evolui e só mostra as mesmas coisas, aí cada vez mais fica fácil de ser marcado. Aqui no nosso chat, os Golden Setters estão discutindo a falta de renovação nesse grupo. Eles acham um grupo envelhecido, gostariam de ver aí novos nomes. Quando o Kaká analisou a convocação, o Kaká já tinha falado sobre isso, né, Kaká? Que faltou um pouco, de repente, inserir, por exemplo, o Arthur Bento no grupo, já para ele começar a sentir o que é disputar uma competição pela seleção adulta. Já o Paulo Albuquerque, que é membro do nosso canal, acha que o Bruninho já poderia ter saído da seleção, já começar a testar outros nomes, pelo menos agora na Liga das Nações, um torneio aí de preparação para o campeonato
Mundial. Segundo a Aline, o Brasil, a seleção masculina do Brasil é menos. Cadê o trabalho feito na base nessa hora? Morreu, então existem muitas críticas em relação a isso. Você concorda, Cacá, com os nossos Golden Setters? O Brasil sempre teve esse histórico, acho que faz uns 30 anos, né? Os novos têm muito poucas oportunidades de jogar, porque as principais peças elas ficam muito tempo na seleção e às vezes muito tempo como titulares. Então não tem como eles terem oportunidade. Eu já falei isso, que o Brasil precisava ter um planejamento melhor de fazer com que os jogadores novos participassem, não de torneios assim, vai todo mundo novo para o Pan-Americano, né? Isso não adianta, porque não tem ninguém para passar experiência, para segurar o rojão do mais novo. Então, precisa um equilíbrio para falar assim, olha, Pan-Americano, Copa Pan-Americana, nós vamos montar grupos, né, para que os jovens possam jogar, não ir lá para ficar no banco, assistindo, batendo palma e levando toalhinha, né? Então, esse planejamento eu acho que falta para o Brasil e seria muito bom de ter para a gente dar reais oportunidades, né? Maiara, o Brasil não bloqueia como antes e não defende como antes. Sinto que estão desorganizados e quando a coisa fica feia, eles se desesperam. Não era assim antes, pelo menos é que a Maiara aí entende e sente da seleção masculina do Brasil. Mas alguma coisa a falar, Cacau? Podemos já pular para o feminino. Então, lembrando que o Brasil só é mais alto na média de altura entre os centrais. Nós somos os mais baixos na média dos levantadores e a segunda mais baixa com as principais forças em relação ao posto de ponta, né? Então, uma condição também que vai fazer, como a Maiara está falando, exigir mais que a gente defenda e contra-ataque. Porque se é um time com uma média mais baixa, ele vai precisar bloquear e vai precisar defender, né? Vamos trazer aqui a agenda, então, do Brasil nessa primeira semana. Os jogos em Brasília já começam nesta terça-feira, mas o Brasil entra em quadra na quarta, dia 8 de junho, às 9 da noite. Boa estreia para o Brasil, né? Brasil e Austrália, para tirar aquela nhaca da estreia, uma seleção um pouco mais fraca. Aí depois já tem aí um dos principais adversários da etapa, a Eslovênia, dia 9 da noite, também lá no ginásio Nilson Nelson. Aí vem o grande clássico, dia 11 de junho, Brasil e Estados Unidos. E para fechar, esse jogo tem transmissão da Globo no domingo, Brasil e China. O pessoal até brincou, meu Deus, a Globo escolheu Brasil e China para fazer a transmissão. Acontece que a China entrou no lugar da Rússia, era a Rússia aqui na Liga das Nações, né, por causa aí da guerra da Rússia e Ucrânia, a Rússia foi banida do vôlei. Uma boa etapa, dois adversários mais fracos, um adversário tradicional e um adversário aí em ascensão. Acho que é uma boa tabela, né? Estreia contra a Argentina, consegue... Contra a Austrália. Contra a Austrália, desculpa. Contra a Austrália, consegue assistir os dois adversários seguintes, e que vão ser mais difíceis, né? E pega uma China que eu não sei se vai ser tão fácil assim, viu, Vanessa? Cacá, não é possível que a China, até no masculino, vai agora nos incomodar? Não que vai incomodar, mas não vai ser essa moleza toda. Sabe por quê? Se a gente for ver, a China ela sempre faz começo de Liga das Nações bons. Sério? Um adversário que não é... Você pega ele no Mundial, você pega ele numa Olimpíada, ele não está tão forte. Mas começo de Liga das Nações, não sei não, viu? É preciso tomar cuidado. O Fabiano falou que a Globo deve ter ficado da vida com China e Brasil, porque era Brasil e Rússia. E teve Golden Setter comentando aqui no nosso chat que ainda bem que a Rússia não está nessa Liga das Nações, porque é um timaço.